mais uma vez junto de você aqui para repartir um pouco da palavra de Deus e trazer à nossa mente o quanto nós devemos buscar ser justos diante de Deus. É claro que nós vivemos num mundo cheio de pecados, cheio de injustiças, mas não é por isso que nós vamos buscar ser injustos. Pelo contrário, devemos buscar a santificação, buscar ser justos aos olhos de Deus, para que sobre nós não venha a ira do Senhor. Aqui no capítulo 1 do livro de Miqueias, começa o Senhor dizendo assim: a palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. E diz assim: ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor, desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Alguma coisa que o profeta Miqueias estava querendo chamar a atenção dos povos, em especial, do povo de Deus. E no capítulo 3, ele começa a falar a respeito dos chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Porque naquela época havia muitas pessoas que já vinham enganando com coisas que Deus não autorizou fazer. E aqui ele fala contra os falsos profetas. E ele diz assim: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, capítulo 3, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Ou seja, não é você que estudou, você que se formou, não é sobre você que está a responsabilidade de falar a verdade sobre o nosso Deus? Não é aqui que nós devemos buscar o que diz o nosso Deus? O que diz a palavra da verdade que está contida nesse livro? E ele continua dizendo assim, verso 2 do capítulo 3: os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancai a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como a carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirás. Antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e clamam paz, quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará a noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. E Miqueias diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Verso 12: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. O verso 11 diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro.
e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Será? Aqueles que estão pervertendo a palavra de Deus, aqueles que estão fugindo do que assim diz o Senhor, precisam estar atentos. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é benignidade, longanimidade, perdão, mas Deus é justiça. A palavra de Deus diz que daqui não se deve tirar nem um tio e nem um jota, até que tudo se cumpra. Foi palavra de Jesus. Mas hoje nós vemos, como lá no antigo Israel, pessoas que pregam mentiras para o seu próprio interesse, às vezes por dinheiro, né? Às vezes por cargos, projeções. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos no assim diz o Senhor. Porque Ele sim, a Ele nós devemos dar crédito. Tudo que Ele diz. E saber de antemão que Ele não se agrada de injustiça. Ele não se agrada do erro, do que é mal perante os seus olhos. Por isso nós devemos pautar a nossa fé na palavra de Deus. Porque em João 17, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Fora dela, foge, porque o dia da ira do Senhor virá sobre aqueles que ensinam mentiras e ofendem a face do Senhor. Tá certo? Vigiai, para que entrem pelas portas, para que estejam no grupo daqueles que serão bem-vindos do Senhor e ouvirão a palavra. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Que nada nos confunda, que nada nos deixe enganar, mas que creiamos no assim diz o Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe a minha, a sua família e a todos aqueles que com sinceridade de coração buscam ao Senhor para servi-lo, com retidão, pedindo misericórdia do Senhor e a presença do Espírito Santo para andar em justiça diante de Deus. Um grande abraço, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.